Vou tirar aqui essa parte. Ok. E quando eu começo a minha apresentação, eu perco um pouco de controle em relação ao Zoom. Sou Juliana, se você puder me ajudar em algum momento, eu vou lançar aqui a apresentação. Eu perco um pouco a parte. Mas aí está. Então, esta, essa sessão é para nós debatermos, dialogarmos um pouco sobre o 8º Fórum de Financiamento para o Desenvolvimento, que ainda se chama Fórum de Financiamento para o Desenvolvimento. A Alessandra falou Fórum de Financiamento para o Desenvolvimento Sustentável, mas apesar da sociedade civil ter chamado a atenção dos governos e das próprias Nações Unidas sobre esse detalhe, o fórum continua sendo o Fórum de Financiamento para o Desenvolvimento, que é um processo, de certa maneira, paralelo à Agenda 2030 e aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Paralelo, mas com convergência. Como a Alessandra explicou muito bem, o fórum, que eu vou passar a partir desse momento a chamar de Fórum FFD e Conferência FFD, foi utilizado em 2015 como uma tentativa de se encontrar os caminhos para se implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o que implica implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Implica em mudar o paradigma de investimento e de desenvolvimento econômico. Não pode mais ser da mesma maneira. Nós precisamos de novos parâmetros para isso. Um exemplo muito claro, já que as companheiras, a grande maioria aqui do IPPF, uma economia feminista. O que significa uma economia feminista? Uma economia voltada a uma equidade de gênero, uma economia voltada à reparação racial também. Então, tudo isso precisa ser refletido a partir do ponto de vista que nós precisamos de um desenvolvimento em que, como diz o slogan da Agenda 2030, não deixemos ninguém para trás. Certo? Não deixar ninguém para trás significa contemplar populações, grupos, países, etc. Mas não só isso. Significa também reparar, porque nós deixamos um caminho de vários escombros ao longo da história do desenvolvimento econômico do mundo. O colonialismo, o imperialismo e agora o neocolonialismo, que é um neocolonialismo financeiro, certo? Que, de certa forma, é um dos pontos nevrálgicos do Fórum de Financiamento para o Desenvolvimento, é justamente a disputa entre esse neocolonialismo financeiro e a necessidade de mover para um outro momento. Então, aqui vou falar um pouco sobre a cronologia da Conferência Internacional de Financiamento para o Desenvolvimento. Já são 22 anos, na verdade, discutindo, né, todo esse processo. Agora, nesse último 8º fórum, a coisa ficou bastante acirrada, porque realmente chegou um momento de decisões muito claras, muito evidentes em relação ao qual os próximos passos. É sobre isso que eu vou tratar logo adiante. Mas primeiro aqui eu vou fazer uma breve cronologia, principalmente para as colegas que estão chegando nesse processo, né? O financiamento para o desenvolvimento foi uma conquista, de certa forma, dos países do Sul. Teve um processo bastante complicado, se iniciando a partir de 1997, 1998, mas, por incrível que pareça, foi uma resolução na época, embaixador da Venezuela, né, que colocou uma proposta para o ECOSOC, na época, e para a Assembleia Geral, e que, naquele momento, no final da década de 90, né, início de transição do século, as pessoas muito preocupadas com o bug do milênio, com a crise que estava ocorrendo, a crise financeira que ocorreu por conta da quebra das bolsas devido à questão dos dot-coms, né, da primeira bolha da internet. E, de certa maneira, os países do norte não estavam prestando tanta atenção assim a essa demanda que foi feita pela embaixadora da Venezuela, que era convocar uma conferência internacional para discutir os temas de finanças e de economia. Aqui eu preciso chamar a atenção para um detalhe que temas de finanças e de economia são temas muito blindados para a sociedade civil. Por exemplo, dentro dos nossos países, muito raramente a sociedade civil tem acesso a ministro ou ministra da Fazenda, né, ou ministra da Economia, ou
ter acesso a presidente do Banco Central do país. Né? Esses temas de economia, os governos tendem a afastar a sociedade civil dessas discussões. No caso do Brasil e do México, por exemplo, temos dois grandes monopólios de produção, distribuição e comercialização de petróleo e seus derivados, a Pemex no México e a Petrobras no Brasil, e a sociedade civil está afastada das decisões dessas grandes empresas. A sociedade civil muitas vezes é vista por governos como um empecilho para o desenvolvimento. E nós sabemos que não é bem assim, né? Nós apenas queremos um desenvolvimento que seja mais justo e democrático, equitativo. De certa maneira, lá nos idos de 2000, então, foi decidido que se faria uma conferência internacional sobre os temas de financiamento. E foi em Monterrey, no México, o México, a Pemex. Né? E a partir de 2002, começou a se preocupar, naquele momento, com o fato de que, em 2000, foi lançado os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, né? Você lembra os 6 objetivos naquela época, principalmente direcionado aos países do Sul, e tinha uma preocupação principal que era como coletar recursos para ajudar os países que estavam extremamente endividados, que estavam em processos de estresse fiscal, né, processos de redução de coleta de tributos, etc. Em Monterrey, vários desses assuntos foram discutidos de uma maneira bastante sincera, bastante aberta, porque naquele momento tinha uma crise financeira ocorrendo, tinha um processo mundial terrorista e contra-terrorista ocorrendo, tinha novas guerras sendo desenvolvidas a partir de 2001, os Estados Unidos em contraofensiva com o Afeganistão e depois apoio o Iraque, etc. E tal. Então, o início do século XXI, né, é bastante turbulento. Ele é até agora, por exemplo, é um século de crises. Inclusive, no 8º Fórum de Financiamento para o Desenvolvimento, o termo é policrise. Nós estamos vendo uma situação de muitas crises ao mesmo tempo. Só que isso já ocorria em 2002, em Monterrey. Em Monterrey, pensaram em maneiras de mitigar esses problemas. E uma dessas maneiras de mitigar esses problemas foi, inclusive, esse termo que eu coloquei aqui, mecanismos invasivos. Na época, o financiamento incluía principalmente tributos sobre transações financeiras e que fossem implementados de uma forma internacional, o que é uma novidade e é uma coisa bastante complexa, não é simples de ser implementado, porque tributar está muito relacionado com o poder soberano do Estado. O Estado nacional tem o poder de tributar. É isso que é poder soberano. Poder soberano é poder de tributar, poder de regular, poder de emitir moeda. Isso é o Estado. Né? O governo administra esses poderes soberanos. Há um mecanismo de coleta de impostos, né, de tributos, para além das suas fronteiras, ou seja, que envolva mais de um país, é algo que ainda não foi feito, não foi realizado e é algo que ainda não temos uma arquitetura legal, propriamente dito. Em termos legislativos, os países não têm uma estrutura para que isso ocorra. Então, a tentativa em Monterrey é justamente começar a pensar uma arquitetura em que o processo de tributação pudesse ser deslocado apenas da soberania nacional, afinal de contas, o mundo é um mundo cada vez mais globalizado, para conseguir coletar tributos a partir de transações internacionais. Então, esses mecanismos inovadores de financiamento inaugurou, então, o debate, né? Retomou, de certa forma, o debate que ocorre de vez em quando no mundo a partir da necessidade de novos recursos para financiar o desenvolvimento, para financiar a saúde pública, para financiar a educação, para reduzir a pobreza e eliminar a pobreza, etc. Tal. Dentro desse processo, descobriu-se que a maneira de encontrar esses recursos é através do mercado financeiro, porque o mercado financeiro é 70 vezes maior do que a economia global. De qualquer forma, Monterrey se inaugura ali em 2002, desenvolve-se, mas ainda muito timidamente, né? E parecia que estava meio que saindo completamente da linha, digamos assim, Monterrey, e o processo de financiamento para o desenvolvimento estava meio que sendo abandonado, quando, de repente, em 2007, 2008, ocorre uma outra crise financeira global. Essa outra crise financeira global
inaugura dois processos, inaugura, na verdade, um processo muito forte e retoma o processo de financiamento para o desenvolvimento. Então, a crise de 2007 e 2008 inaugura o processo de fortalecimento do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. O mundo estava em pandarecos, né? A partir de 2007 e 2008, com a quebra de grandes bancos nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, com o efeito cascata que isso envolveu, inclusive com a declaração de moratória da Islândia, na época, né? Países antes considerados não vulneráveis às questões de endividamento, mas que também entraram nesse processo de crise financeira generalizada gerado por aquele que aconteceu com o subprime, né, com os papéis chamados os ativos tóxicos relacionados às dívidas imobiliárias nos Estados Unidos. Mas isso afetou o mundo inteiro. Então, Doha foi o segundo processo que essa crise chamou, né, o primeiro processo sendo o fortalecimento do G20 e o segundo processo, essa outra conferência internacional dentro da linha do financiamento para o desenvolvimento. Só que Doha foi muito mais um estado de pânico, né? Os governos estavam em pânico naquele momento, então foi muito mais um processo de reafirmar o consenso de Monterrey, dizer, não, vamos tomar Monterrey, vamos levar Monterrey a sério, vamos realmente tentar implementar essa coisa, porque do jeito que está, a situação é muito complexa. Olha o que aconteceu agora. Era isso que estava ocorrendo. Esse era o clima de Doha, né? Financiamento para o desenvolvimento. Ok, passa Doha, o G20 então se torna protagonista nas discussões de economia e finanças, porque além do G7, né, o G7 é apenas as 7 maiores economias do mundo, o que significa o norte global. Então não tem legitimidade dentro do ponto de vista da constituency, né, de representação. O G7 não tem representatividade para estar discutindo temas que envolvem principalmente o sul global. O G20, por ter países também do sul global, assume esse protagonismo, mas é um protagonismo dos países do sul global dentro do G20 muito limitado. O G20 ainda é dominado pelo norte global, né, pelas as economias desenvolvidas. E o G20 é um grupo informal, ele não é um grupo, ele não tem processos de decisões multilaterais que são negociadas que envolva todos os países. Não, ele é um clube, digamos assim. Então, qual é o processo que nós da sociedade civil pensamos? Ao invés de protagonizar o G20, nós precisamos trazer a força para as Nações Unidas, porque lá você tem realmente um processo multilateral de tomada de decisão. 2008 passa, a crise, de certa forma, é uma crise muito mais longa do que a esperada. Os bancos centrais conseguem resolver de alguma maneira, mas a crise de desemprego, a crise de desindustrialização, a crise de endividamento soberano, a crise de endividamento familiar explode a partir de 2010. Né? 2010, faltava então 5 anos para a conclusão dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Inaugura-se, então, em 2012, na Rio+20, o processo pós-2015, que é, ok, nós não conseguimos atingir os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, nós precisamos renegociar um texto em que nós podemos reafirmar o nosso compromisso para novos objetivos. E esses são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foram aprovados em 2015, e que, ao longo desse processo, conseguiu confluir tanto a agenda de financiamento para o desenvolvimento com a agenda de desenvolvimento sustentável, pela primeira vez. Desculpa pelo esse processo. Então, o que é que nós temos? Nós temos que, em 2015, no Fórum de Financiamento, na Conferência de Financiamento para o Desenvolvimento, na terceira Conferência de Financiamento para o Desenvolvimento, em Addis Ababa, foi-se definido que o processo de financiamento precisava também de um caminho de monitoramento, que não existia. Assim como, por exemplo, a Alessandra citou Beijing. Beijing tem a CSW. A CSW é um processo de monitoramento do que está ocorrendo a partir das decisões tomadas em Beijing. Todos os outros processos das Nações Unidas têm um processo de monitoramento, tem um fórum, tem uma comissão, tem um corpo institucional que cuida disso. Interessantemente, a parte de financiamento não tinha. A sociedade civil, junto com o G77, né, o grupo de 134 países em desenvolvimento,
a ONU, que muitas vezes negocia em bloco, colocou uma demanda muito forte para que se criasse um mecanismo de monitoramento da Conferência de Financiamento para o Desenvolvimento. E este é o Fórum de Financiamento para o Desenvolvimento, pela primeira vez criado em 2015. Também em 2015 ficou decidido que esse processo de monitoramento seria feito por uma força-tarefa interagência. Essa força-tarefa interagência reúne mais de 60 instituições das Nações Unidas, incluindo o Banco Mundial, a FMI, que às vezes a gente se esquece que o Banco Mundial e o FMI, chamadas instituições Bretton Woods, que foi criado na cidade de Bretton Woods na época lá da pós-Segunda Guerra Mundial, nós às vezes esquecemos que essas duas instituições fazem parte das Nações Unidas, mas elas se comportam como instituições independentes, que elas têm a sua própria mesa diretora de países, né, suas próprias coordenações. Mas essas instituições, dentro do ponto de vista, né, hierárquico e técnico institucional, seria parte das Nações Unidas, mas são tratadas, se comportam como se não, como se fossem absolutamente independentes. Uma outra coisa que aconteceu na conferência foi a coordenação a partir da UNDESA, né, através do escritório de FFD, de todo esse processo de monitoramento da conferência e do fórum, através dos fóruns anuais. Dentre esses processos, tem uma ferramenta muito boa que eu recomendo, que é esse relatório anual feito para essa força-tarefa interagência, que é o relatório anual sobre o financiamento para o desenvolvimento sustentável, que é necessário para fazer a transição para o desenvolvimento sustentável. Esse relatório tenta colocar isso em termos bem concretos. É muito importante a leitura desse relatório, se apropriar desse relatório, porque dentro de todos os relatórios que são produzidos pelas Nações Unidas, principalmente dentro do ponto de vista da economia e das finanças, esse é um relatório bastante realista em termos de diagnóstico. Não necessariamente em termos de recomendações, mas em termos de diagnóstico é bastante realista e pode ser muito bem utilizado também por organizações da sociedade civil para embasar vários de seus argumentos. Então, o que nós temos no diagnóstico desse 8º fórum, né? Nós temos uma redução e regressão no financiamento da sustentabilidade. Apesar de 2015 todo mundo ter prometido mundos e fundos, né? O Banco Mundial ter falado de criado um fundo para o clima de 200 bilhões de dólares anuais, nada disso se materializou nesses últimos 8 anos. Então, nós temos investimento insuficiente em soluções energéticas também. Depende de modelos, né? Muitas vezes você financiar carros elétricos, mas carros privados elétricos, não vai trazer a solução que se espera, principalmente porque esses carros elétricos precisam de bateria, que precisa de cobalto, precisa de lítio. Isso tem a ver com mineração. Mineração em grande escala tem a ver com posse de terra, tem a ver com a expulsão de populações originárias de determinadas localizações, tem a ver com poluição, tem a ver com disputa geopolítica, tem a ver com financiamento de golpe do Estado, como ocorreu na Bolívia, né? Porque a Bolívia tem um dos maiores jazidas de lítio do planeta. Então, essa disputa ela precisa ser pensada dentro do ponto de vista de princípios. Então, a transição princípios. Não é só pensar que o carro elétrico vai ser uma bala de prata, ou que vai solucionar, ou que vai diminuir a quantidade de poluição que os carros emitem. Porque uma das coisas que nós precisamos levar em consideração é que a maioria da poluição atmosférica do mundo não é causada necessariamente pelos motores de combustão dos automóveis, mas sim por grandes fábricas, por queimadas, né, de florestas, queimadas de plantação de cana-de-açúcar, etc. De qualquer forma, continuando, nós temos também uma parte do diagnóstico que é o aumento de risco sistêmico. Isso todo mundo está vendo, né? Países cada vez mais endividados, países sem condições de pagar os juros e a parte principal das suas dívidas. Nós tivemos um afrouxamento na regulação de bancos a partir da retomada neoliberal com a eleição de governantes conservadores, não são conservadores, na verdade são governantes reacionários, pacifistas em alguns casos, mas que se abraçam com as narrativas neoliberais e gostam muito de desregular. Então, o processo de desregulação financeira se inicia a partir da eleição de Trump nos Estados Unidos, né? E na Inglaterra também inicia um processo de desregulação financeira com a manutenção
do Boris Johnson na época, né? Tudo isso ocorrendo meio que em paralelo, porque ninguém estava pensando que a pandemia Covid-19 ia aparecer, né? Estava todo mundo só correndo com o seu dinheiro. E, inclusive, desenvolvendo uma parte que eu não sei se vocês são conscientes sobre isso, chamada shadow banking, ou banco nas sombras. O que é shadow banking? Aqui, esse é um termo novo e é uma coisa nova, mas que vai começar a ser falado cada vez mais. Shadow banking são empresas que têm dinheiro, que têm capital, ou também indivíduos que têm muito dinheiro, que têm muito capital, que fazem serviços bancários no sentido de emprestar recursos, né, distribuir recursos a nível de empréstimos não concessionários, ou seja, as pessoas precisam pagar de volta. No Brasil, isso é chamado de agiotagem, certo? Então, a agiotagem, que antes era uma coisa muito pequena, apenas entre indivíduos, etc. e tal, isso eu estou falando aqui da experiência brasileira, né? Indivíduos emprestando dinheiro para outros indivíduos que não podem ter acesso ao sistema bancário, ao sistema de mercado de capitais. De repente, essa agiotagem, ela se alavancou e se transformou num setor. Então, agora nós temos uma agiotagem empresarial de grande escala. E os bancos centrais não sabem quanto de recurso está sendo transado dentro desses processos de agiotagem empresarial. Então, além disso, isso também é utilizado muitas vezes para lavagem de dinheiro e para fluxo ilícito de capital, ou seja, dinheiro que sai do país, né, sem ser contabilizado e sem pagar os seus devidos tributos. O que é que nós temos? Para tentar solucionar esse processo, na época, em 2015, o Banco Mundial falou: nós precisamos transformar as nossas contas de centenas de bilhões de dólares em trilhões de dólares. Então, fizeram esse famoso paper chamado Dos Bilhões para os Trilhões, né? Dos bilhões para os trilhões, transformando financiamento para o desenvolvimento para a Agenda 2015. Esse paper defende atrair mais capital privado para operações. Então, por exemplo, em relação aos bancos multilaterais de desenvolvimento, incluindo o Banco Mundial, o Banco dos BRICS, o BNDES no Brasil, o Banco da Ásia, o Banco da África, né? Vários bancos de desenvolvimento, o Banco Europeu de Investimento e Reconstrução, etc. Todos esses bancos multilaterais em desenvolvimento chegaram a 509 bilhões, certo? Até 2022, até o final de 2022. 8 anos se passaram e não se chegou aos trilhões ainda, através desses bancos. Por que não se chegou aos trilhões? E esse processo de endividamento pode criar novos riscos. E esses novos riscos não seria algo muito desejável para o processo de financiamento e desenvolvimento sustentável. Então, esse é um problema muito grande. E é baseado justamente aqui, naquilo que eu falei sobre princípios, né? Padrões de pensamento e diversas lacunas que existem dentro desses padrões de pensamento. Então, dentro de hegemonia do pensamento global, é imaginado que o setor privado seria o motor do desenvolvimento. Os países não se desenvolveriam sem um setor privado robusto, pujante. Isso é mentira. Isto é uma completa e 100% mentira. Você olha historicamente, todos os países que hoje são desenvolvidos, baseados em alto nível de tributação, incluindo os Estados Unidos. 100% de alíquota de tributos no início do século XIX. Inclusive, os Estados Unidos foi criado enquanto uma nação independente a partir de uma guerra de tributos, né? A questão dos tributos que a Inglaterra tentou impor sobre o chá que estava sendo exportado de Boston. Mas isso é outra história. É parte da história, mas é um outro processo. De qualquer forma, então, esse pensamento hegemônico de que o setor privado seria o motor do desenvolvimento, ele é falacioso dentro do ponto de vista histórico concreto. No entanto, ele é extremamente alimentado em todas as decisões que são tomadas, tanto pelo G20 quanto pelas Nações Unidas, e os países, nos seus discursos, muitas vezes salientam
a necessidade de atrair capital privado. Atrair capital privado, porque é o capital privado que vai fazer a transição para o desenvolvimento sustentável. E o que nós percebemos ao longo da história também é que, inclusive, feito uma observação feita por um financista da Aviva. A Aviva é um grande banco de investimento na Inglaterra, com mais de 5 trilhões de pounds em assets, em ativos, né, sendo administrados. E esse banqueiro, ele falou: a Agenda 2030 é a prova cabal de que o mercado falha e falha muito, e que nós precisamos regular, nós precisamos colocar, como se diz, brida e arreio nesse cavalo louco, de certa maneira, que seria o mercado de capitais. Então, não, o mercado de capital não está voltado para o desenvolvimento sustentável, ele está voltado para alcançar lucros imediatos e cada vez mais rápido. Mesmo assim, apesar de todas as evidências, os grupos de trabalho dos países, da ONU e do próprio G20 querem utilizar recursos públicos para alavancar capital privado, para atrair o capital privado, para retirar risco de capital privado. Eu costumo contar uma piadinha no Brasil que diz assim: risco é como pimenta, só arde nos olhos dos outros. Porque todo neoliberal e liberal adora dizer: não, o capitalismo, o empresário, nós arriscamos, nós colocamos a nossa na reta, o nosso recurso, etc. e tal, voltado para o desenvolvimento. Não é mentira, não é voltado para o desenvolvimento, é voltado para multiplicar o seu investimento. Não tem nada a ver com o desenvolvimento, tem a ver com a multiplicação financeira. Mesmo assim, consideremos que se fosse voltado para o desenvolvimento como tal, né? No entanto, isso é feito de qualquer maneira. Ou a gente precisa sujar um rio, suja o rio, contanto que a gente produza o papel. A gente precisa do papel, floresta nativa, e vamos produzir eucalipto para produzir papel, mesmo que isso suja o rio, mesmo que isso mate os peixes, mesmo que isso acabe com a biodiversidade. Então, é esse processo do capital privado que precisa ser regulado. Mas, infelizmente, o que nós temos? Nós temos, dentro das instituições, que seria esse motor de desenvolvimento, e aí cria-se essa coisa chamada arquitetura de integração financeira nacional. O que é a integração financeira nacional? Eles querem calcular o seguinte: todos os recursos que chegam num país, internacional, recursos empresariais e recursos públicos, todos fossem para o mesma caixa, e a partir dessa caixa, um governo saberia o quanto seria investido de alguma forma, e a partir daí poderia melhor otimizar o uso desses recursos para o desenvolvimento sustentável. Só que não é bem assim que ocorre, eu vou te mostrar. E um outro ponto hegemônico também, que é muito discutido no fórum, nas conferências e também no G20, é essa visão acrítica de que a tecnologia digital, né, seria uma salvação para todas as pessoas. Claro, temos bastante progresso nesse setor, mas também temos um excesso de desregulação na tecnologia digital, que está causando vários problemas, certo? Aqui eu vou voltar para a questão principal, que é sobre todo esse pensamento hegemônico em relação à quantidade de recursos que deveria ir para o desenvolvimento sustentável. Então, eles criaram, né, digamos que eles, a maioria são homens, desses governos, né, criaram essa arquitetura nacional de integração, né, que fez com que vários recursos fossem apropriados e depois fossem redistribuídos. O que isso ocorreu? Qual foi o resultado de uma decisão como essa? Ocorreu que, de repente, recursos públicos que antes iam para setores públicos e para a sociedade civil organizada passaram a ir para o setor privado. Vocês observam aqui essa barrinha verde, ela não existe em 2015, em 2019 ela já existe, e em 2021 ela começa a crescer. E isso não é só para os países de renda média, que eu estou apontando aqui, mas, na verdade, em todos os países, observa que a barrinha verde está crescendo. Essa barrinha verde é recursos da cooperação internacional, principalmente recursos da ajuda para o desenvolvimento oficial, ADO ou ODA, que antes iam para governos e para a sociedade civil, agora estarem indo para o setor privado. Ou seja, o setor privado antes não
só tinha acesso a mercados de capital, como agora está tendo acesso e disputando recursos com setores que não têm acesso ao mercado de capital, como a sociedade civil organizada. Então, esse é um dos problemas que foram criados a partir daquele pensamento hegemônico. Tá? Então, o que é que nós temos? Nós, da sociedade civil organizada, o que é que nós temos para hoje, para amanhã e para os próximos 20 anos? O que é que nós precisamos fazer para reverter vários desses problemas? E são vários, eu aqui estou apenas colocando alguns dos principais, onde eu acredito que a sociedade civil organizada pode causar um impacto maior. Mas aqui eu vou mostrar agora a quantidade de outros problemas que ocorrem. Antes, eu vou chamar a atenção para o fato de que nós temos agora, não agora, mas desde 2013, nós temos um mecanismo em que a sociedade civil organizada participa da Conferência Internacional de Financiamento para o Desenvolvimento e para os fóruns. Inclusive, foi esse mecanismo que impulsionou a ONU a criar uma forma da sociedade civil participar nas suas deliberações chamada Major Groups and Other Stakeholders, ou seja, os grupos maiores e outras partes interessadas. Essas outras partes interessadas, a primeira parte interessada que estava fora dos grupos maiores, que é uma questão institucional técnica da ONU, como a maneira como a sociedade civil participa da ONU através dos grupos maiores, ou Major Groups. Mas como o grupo de financiamento de economia estava fora dos grupos maiores, no entanto, estava fazendo um trabalho muito intenso, precisou ser incorporado. E, como tal, criou-se essa nova categoria de outras partes interessadas, que inclui agora vários outros grupos e outras formações. De qualquer forma, nesse 8º Fórum de Financiamento para o Desenvolvimento, nós, já agora bastante veteranos, 10 anos trabalhando no tema, a GESO está trabalhando no tema há 15 anos, tem pessoas que estão trabalhando no tema há 22 anos, de uma maneira geral, e a nossa participação é uma participação muito qualificada. Inclusive, vários países do G77 consultam organizações da sociedade civil em determinadas decisões e pede sugestões, etc. E tal. Esse mecanismo ele é facilitado pela Society for International Development, que é uma organização da Itália, e tem um comitê de organização que participa de várias organizações do mundo inteiro. É uma preparatória para justamente criar uma estratégia em comum de todas as organizações, para que nós tivéssemos um discurso homogêneo, digamos assim, e que as nossas demandas fossem passadas de uma maneira coordenada e que tivessem um processo de acúmulo ao longo do fórum. Nós, do mecanismo, somos bastante respeitados pelo escritório do FFT, pela UNDESA, pela ECOSOC. Nós requisitamos e sempre tem a aceitação de reuniões com os cofacilitadores do processo do fórum, reunião com a presidente, nesse caso, nesse momento é a presidenta do ECOSOC, outras vezes presidente de ECOSOC. Nós enviamos cartas para o secretário-geral, etc. e tal, tratando sobre o financiamento de economia. Então, é uma participação bastante qualificada, já bastante respeitada, certo? Dentro das Nações Unidas. E, como tal, nesse 8º Fórum agora, que foi o segundo fórum realmente presencial, né? Mas o do ano passado ainda foi bastante diminuído, né? Ainda tinham muito poucas pessoas, apenas 8 pessoas da sociedade civil, por exemplo, participaram presencialmente no 7º Fórum do ano passado. Este ano foi, digamos assim, a primeira vez depois da pandemia da Covid em que o fórum teve uma participação mais robusta, tanto da sociedade civil quanto de representantes dos países. E foi muito interessante porque nós, da sociedade civil, tivemos espaço em todas as sessões oficiais como o principal respondente, ou como tinha a mesa principal fazia suas deliberações, convidados, convidadas, né, países, ministros, ministras, etc. e tal. E após a mesa principal, a sociedade civil era chamada para intervir, para fazer uma deliberação sobre isso, em todas as sessões oficiais. Isso foi muito interessante, exceto no chamado debate de alto nível, que é apenas um momento em que os países fazem as suas declarações né,